Fala galera, vamos lá, nosso segundo dia aqui de análise. Fazer aqui uma análise fundamental dos 5 jogos. Escolhi, tá aqui o dia 5/2/2018. Os jogos que eu escolhi foi aqui no caso do Halford versus Chelsea. Tá aqui, até já coloquei na subaba para ficar mais fácil pra gente fazer as análises. Marítimo versus Portimonense. Coloquei aqui também o Setúbal. Coloquei aqui outro que seria o Lazio e o Córdoba, beleza? Então são 5 jogos aqui que a gente vai fazer em análise fundamental. E aquela análisezinha bem rasa, bem simples, a gente vai fazer aqui também pelo Packball. São mais 5, ok? Então vamos lá. Em relação ao Chelsea, a gente consegue visualizar aqui no primeiro. A gente está utilizando aqui o site da Academia das Apostas para fazer essa análise. Então aqui a gente consegue perceber que o Chelsea ele é superior, ok? Nos últimos 3 anos ele é superior ao time da casa, então ou ele teve vitória ou empate. Então, querendo ou não, a nossa chance dupla a gente já consegue ter uma maior probabilidade de acerto. E em relação aqui também, até pegar a nossa abinha aqui, eu já fiz aqui todos os jogos. Nós vamos puxar para cá para o lado para ficar mais fácil, para vocês entenderem o que a gente fez. Então vamos lá. Os últimos confrontos do Chelsea. Tá aqui dia 5. A gente vê que o time da casa ele teve empate, derrota, derrota, empate e vitória, ok? Contra o Chelsea que teve derrota, vitória, derrota, vitória e empate. Então na posição da tabela a gente encontra o time da casa como 11º e o Chelsea, que é o visitante, o 4º da tabela. Média de gols em casa, no caso de 1,4 contra 1,8, dando uma média geral de 3,2. Então a gente espera que esse jogo aconteça 2, 3 ou 4 gols. Essa é a média probabilística, entendeu? Uma média que a probabilidade ela demonstra pra gente. Não quer dizer que essa é um número certo. Então, para fazer uma entrada com segurança, a gente vai fazer a entrada de over 0,5 e uma entrada secundária como visitante ou empate, chance dupla, ok? Então o jogo está marcado para as 18 horas. O próximo jogo... e outra coisa. Em relação ao Chelsea também, a gente pode esperar os momentos do gol. No primeiro tempo, 16-30, ele tem uma probabilidade bem grande de marcar gol 16 a 30 minutos. Mas a frequência maior do Chelsea vai ser aqui mesmo no 76 ou 90. Vai ser no segundo tempo. É onde que ele geralmente marca mais gol. Lembrando também que o 16-30 ele tem uma ocorrência de 6 gols. E o time visitante, o time da casa, ele tem uma probabilidade maior de sofrer gol no início. Ok? Então, usando os números aqui a favor da nossa análise, a gente consegue bater esse over 0,5 até o primeiro tempo, ok? Vamos aqui para o nosso próximo. A gente tem aqui o Marítimo, né? Vai ser aqui na Liga de Portugal, então são os 2 times portugueses. A gente consegue analisar aqui também a mesma coisa. A gente consegue ver que dos últimos 2 jogos, o Marítimo ele foi superior ao Portimonense, ele nunca perdeu, né? Desses 3 anos de análise. E aqui a gente consegue ver também a parte de teve uma derrota, empate, empate, derrota, derrota. Então o time ele não está bem no campeonato. Quanto o Portimonense também está aqui, que veio os últimos jogos, né, que ele teve foi vitória, derrota, derrota, empate, empate. Beleza? Então aqui a posição na tabela, a gente tem o Marítimo que é o 6º colocado contra o 11º, que é o Portimonense. Se a gente pegar os confrontos dentro de casa e fora, que eu acho muito interessante a gente fazer essa análise de casa e fora, isso tem uma influência muito grande. Você pode ver até aqui, que o Marítimo jogando em casa ele é o 5º melhor da tabela e o Portimonense é o 17º como visitante. Então a gente consegue ter um outro cálculo, fazendo aquela média nossa de gols em casa. A gente tem aqui você vai ver que é 1, 2, 4. Então a gente está aqui com uma média de 0,8. Tá vendo? Média de casa 0,8. Contra o visitante que é 0,5.
1,4. Só vocês calcularem aqui. Então tá dando uma média de 1,2. A melhor entrada que eu acredito que seria um under 3.5. Seria a melhor entrada do under 3.5. E esperando que os gols aconteçam, a sequência maior aqui, você vai ver que é no segundo tempo. Tá vendo? No primeiro tempo pode ocorrer alguns gols sim, que o time ele sai muito e marca, mas a maior frequência mesmo que tanto o time marca e sofre é no segundo tempo, ok? Então a entrada under 3.5 para mim eu acredito que seja melhor, que a gente não vai ganhar muito, porém é uma entrada bem segura. O outro próximo aqui que a gente vai fazer vai ser, tá aqui, de novo, vamos pegar aqui Portugal, o Setúbal versus o Belenense. Então a gente consegue analisar aqui a mesma coisa. Olhando o confronto dos times, a gente vê que tem uma vitória para o Setúbal superior nos últimos 7 anos, nos últimos 3 anos. E confrontos, aqui os últimos confrontos, a gente vê empate, empate, vitória, empate, empate, contra empate, empate, derrota, empate, empate. Posição na tabela, o Belenense está como 12º e o Setúbal está como 16º. E outra coisa que a gente consegue pegar aqui vai ser o jogo de vitória dentro de casa, né? Casa e fora. A gente vai ver que o Setúbal ele teve aqui, ele empatou com o Sport CP, que querendo ou não está aqui o primeiro da tabela. Então é um time que quando está em casa ele é forte. Ele empatou aqui com o Estoril também, aqui ele perdeu para o Porto. Pro Guimarães aqui ele perdeu também, então a gente consegue visualizar a análise de média. Qual que é a média geral de gol dele? A média geral de gols está aqui, ó, é 0,8 contra o Belenense, que fora de casa não está marcando muito gol, então a média dos últimos 5 jogos dele é 0, então está dando 0,8. Mas o time até como resposta acredita que tipo assim, ele está com a moral para golear, porém não vai ser tão fácil assim, né? Que o Belenense também não tá morto. Então, tá segurando, acredito que vai dar ali um under 4.5. Eu acho que é o mais seguro também. Mesmo a média sendo 0,8. Porque aqui pode ser que saia 1, 2. Eu acredito que no máximo 3 gols. Não passa de 3 gols. Então a gente pode fazer essa entrada aqui de under 4.5. Um under 3.5 também cairia bem, mas eu coloquei aqui em questão de segurança. Ok? Outro jogo. E detalhe, o que a gente pode esperar também dos momentos de gols está aqui. Momentos de gols, quando a gente faz a análise aqui, é no final, no segundo tempo. Então a maior ocorrência aqui vai ser no segundo tempo também. Lembrando que pode acontecer sim um gol no primeiro tempo, tá aqui. Tá vendo? Mas a maior ocorrência seria no segundo tempo. Então tá aqui, seria o Setúbal. A gente até colocou como segunda entrada, a gente colocou aqui caso ou empate, no caso do Marítimo, e do Setúbal também a gente colocou casa ou empate. Nosso próximo jogo de análise vai ser o Lazio. A gente consegue perceber aqui, nos últimos 3 anos de confronto, a superioridade do time da casa contra o Genoa. E aqui a gente faz a mesma análise. A gente pega os últimos 5 jogos e a gente consegue ver que teve aqui empate, derrota, vitória, 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 contra derrota, derrota, vitória, empate, vitória. Então a gente vê uma moral maior para o time da casa, inclusive na tabela, que ele é o terceiro colocado contra o 15º. Tá aqui, ó. Vocês conseguem analisar aqui. E o próximo seria a média de gols em casa. O Lazio está com uma média boa de 2,8. Entendeu? Ele marcou nos últimos 5 jogos, né, 14 gols. E o time visitante está com uma média de 1,8. Ok? Não, 0,4. Perdão, 0,4, dando uma média geral de 3,2. Então o que se espera acontecer nesse jogo seria 2, 3 ou 4 gols. Para estar com segurança, a gente colocou um over 0,5 e colocou a entrada secundária como caso empate. Lembrando também dos momentos do gol, possíveis momentos aqui seria no segundo tempo, se a gente vê que o índice maior dele são de 7 gols assim que ele volta do intervalo, e no final também que tem a maior probabilidade. Não descartando antes de ir para o segundo tempo também, né, que do 31 a 45 ele tem um índice
maior no primeiro tempo. Para finalizar a nossa análise fundamental, a gente tem aqui o Córdoba também contra o Las Palmas, está aqui, que é a segunda divisão aqui do Campeonato Espanhol. E a gente vê aqui o último jogo dos 3 anos, deu vitória para o time da casa. A gente consegue ver que derrota e empate, tá aqui, contra vitória, empate, vitória, vitória e derrota. A média, a gente está pegando o time da casa, ele é o 18º colocado contra o 19º, tá aqui, ó, tá no final da tabela. Então os dois times, eu acredito que eles vão correr atrás, então tá dando média de gols de 1.4 contra 1,8. Então o time visitante ele tá melhor, tá dando 3.2. Porém, como é um jogo que eu acredito que não vai dar empate, a gente colocou aqui um over 0.5 e a gente colocou como melhor entrada a entrada de casa ou visitante, que pra gente também seria a melhor entrada, ok? Então, casa ou visitante, às 15 horas seria a melhor entrada desse jogo. E aqui vamos pegar aqui questão. O momento do gol também é importante e sempre é interessante porque a gente consegue ver se a gente mantém a nossa entrada ou se a gente faz cash out. Então tem aqui um momento que geralmente o time visitante ele toma um gol muito grande, um momento que toma muito gol seria no primeiro 0 a 15 minutos. Quando volta do segundo tempo também ele tem a ocorrência de sofrer muito gols, e aqui dos 61 a 75, agora o time da casa ele já tem uma ocorrência maior de marcar gol no final, ok? Então às vezes é interessante a gente tentar segurar um pouquinho, se de acordo com o jogo, de acordo com a estatística, se não tiver muito movimentado ali nos primeiros 15 minutos, fazer o nosso over 0.5 após os 15 minutos para segurar e até aumentar o valor da odd, ok? Agora voltando aqui para o PEC-Ball, a gente já fez a análise que a gente analisou, vou até finalizar aqui tudo em um vídeo ao invés de fazer nos dois. A gente consegue pegar aqui, eu peguei as maiores odds aqui de média geral de 4.8, peguei uma média de 3.4 e a média de 3. Lembrando que sempre for usar o PEC-Ball, a gente considera os últimos 5 jogos e o fator casa e fora. Pegando aqui, a gente vai olhar e analisar também, voltando a média, tá vendo aqui? Que é casa, a média de gols que ele marcou e a média de gols que o time visitante marcou. Então isso é interessante. Então a gente tem 1,6 contra 1,8. Deixa eu ver se eu coloquei esse time, que vai dar 17,30. Eu acho que eu não coloquei ele. A gente não colocou, a gente colocou só o time. Eu peguei o 2,2 contra 1.2, que deu 3.4. Tá aqui. Over 0.5. Eu não coloquei entrada secundária porque a gente não utiliza ela, né, pessoal? Ela é só um norte conforme a média de maiores gols. Aqui a gente pegou o segundo jogo, foi esse John PSV, tá aqui. John PSV, aqui ó, John PSV com média de 3.2 com 1,6, tá dando 4.8, um over também 0.5. O CFR Cluj aqui também. Aqui ó, CFR Cluj versus o Concórdia, tá dando 0,8, 2.0. Tá aqui 2,8 over 0.5. Aqui também a gente pegou o Brest, que o jogo irá acontecer 17h45. Tá aqui, ó. Então é da Liga Francesa, né? Tá aqui 1,4, 1,6, fechando uma média geral de 3 com over 0.5. E o Jong Ajax, a gente colocou aqui 2,8 mais 0,8, dando uma média de 3,6. A gente também está fazendo entrada de over 0.5. Então essa é a nossas análises, pessoal. Lembrando que a gente começou a fazer esses vídeos já tem 2 dias, né? Então só para vocês terem ideia, as primeiras entradas que a gente fez fundamental, a gente acertou 100%, tanto da primeira, tanto da secundária. Essa
Segunda entrada, que seria uma entrada tudo de over 0.5, pegando a média geral maior, a gente acertou aqui todas no primeiro dia. Somente a secundária, por isso que eu nem coloquei para vocês não errarem. Então a gente não errou, a gente teve 100% de acerto. Conforme o próprio vídeo ele já orienta você a não fazer essa entrada secundária. E aqui no dia 3, né, foi sábado, a gente também teve acerto de 100% da primeira entrada e da secundária. E somente na nossa segunda entrada, que foi essa entrada aqui de over 0.5, que a gente errou. Quem segurou o cash out até o final, ele perdeu no caso. Agora quem fez o cash out saiu com lucro. Então, independente do tipo de entrada, mesmo tomando head, eu até fiz aqui uma projeção de ganho só para vocês terem ideia. A gente fez uma entrada aqui com uma banca de 100 dólares, estaria dando 27% de lucro em 2 dias, ok? Então, lembrando que isso aqui foi, como eu já tinha feito vídeo para vocês, foi uma entrada extra, nem contava nas nossas entradas, foi só um dia a mais, só para vocês terem um lucrinho para a gente poder trabalhar essa semana, beleza? Então um abraço aí, até a próxima.